Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. São felizes que a gente possa conversar. É uma pena que a Priscila não pode estar presente conosco. Acho que é, inclusive, uma sessão que os filmes inusitadamente conversam entre si. Mas, enfim, eu acho que o melhor jeito da gente começar esse bate-papo é perguntando para vocês sobre como foi o processo desse filme, como foi esse encontro, não apenas entre vocês duas, mas também com essa personagem. Eu sou mineira, Maria também. Toda vez que a gente vai para o interior de Minas, você entra na casa de qualquer um, você tem café, bolo, tem um quintal e tem uma plantinha plantada lá, né? Então isso é uma coisa que a gente vive mesmo aqui sempre. Depois de deixar Minas, assim, gente, eu não vivo mais tanto isso, ficar muito na cidade. Mesmo no interior do Rio, eu não experimento tanto café, bolo e um quintal com uma planta, né? Quando o pessoal da Mostra de Bitpoca abriu esse edital, eu falei com a Maria, vamos fazer um filme das velhas com as plantas no interior de Minas, assim, Maria, vamos demais. Aí a gente escreveu a ideia, eu pesquisei bastante na época, muito na internet, uma região que era uma região, eu escrevi que fosse um filme em Bitpoca. E é uma região onde tem muita losna, que eles chamam de losna, que é a artemisia, que é uma planta medicinal muito conhecida. Eu encontrei um trabalho de uma professora, um mestrado sobre plantas medicinais na região, senhoras que tinham plantas medicinais ali. Escrevi para ela, ela falou, tem mesmo, pode vir. Aí escrevemos um projeto e fomos aprovados no edital. Aí fomos para lá, né, Maria? Aí pode dar uma continuidade para o raciocínio. E de certa forma acho que se impôs, né, assim, o encontro. Primeiro que a Elisa chegou e com toda essa simpatia, ela em poucos dias, né, fez uma aproximação assim impressionante com essas duas mulheres que ficaram no filme, porque a gente conheceu algumas outras, mas a Pinha e a Tia Ângela que ficaram. E à medida que a gente foi, né, entrando ali na casa e na vida delas, e acho que o interesse foi mútuo, né, elas também se interessavam por nós, assim, pelo nosso interesse por elas. Apareceu, né, essa questão da saúde mental, assim, que foi muito surpreendente para nós, né, assim, porque a gente acha que no interior as pessoas de alguma forma estão a salvo, né, dessa loucura, dessa epidemia que a gente vive, né, de ansiedade, de depressão. E aí apareceu isso se impôs, né, no filme. E se impôs, assim, a gente teve o desafio da montagem, que passou por, né, vários momentos, e a gente teve um primeiro corte que tinha um episódio final, assim, que era um suicídio de um amigo da Pinha, também, né, que sofria de depressão. E esse corte ele não foi aceito pelo festival. E aí é isso, assim, na verdade hoje a gente acha que o filme, como ele ficou, é o filme que tinha que ser mesmo, é engraçado isso. Mas teve esse episódio que a gente achou, né, muito estranho, assim, e isso, acho que esse foi um dos maiores desafios, assim, lidar, né, com essa necessidade de ir para um outro corte, de encontrar isso, e depois entender que o filme que a gente tinha melhor eram elas mesmo, assim. É isso. Gente, obrigada pelo convite. É a segunda vez que eu e a Elisa mostramos um filme aqui no Fórum Doc, que é um festival que a gente admira muito. O primeiro era o Corpo Território, que é um filme sobre a primeira marcha, né, das mulheres indígenas, e a gente não pôde estar aqui, ninguém pôde, né, que foi online. 2020, eu acho. Não sei, né, 2020 ou 2021, acho que ninguém sabe. Mas muito obrigada. Foi 2020, Mari. 2020, né? Se você quiser falar mais alguma coisa. Por favor. É Patrícia ou Priscila? Priscila. Priscila.
ao mesmo tempo eu estava assistindo o filme dela, eu falei, danada. Que é a magia do cinema, do documentário, as coisas vão acontecendo igual como a gente vai para filmar senhoras com suas plantas, entender, e descobre que elas estão deprimidas, diazepam para dormir, não sei o que, você fala, meu Deus, não era nada do que eu imaginava. E ao mesmo tempo, e aí uma delas, esse suicídio que atravessou o caminho que ela contava assim, eles tomavam os mesmos remédios que eu, a gente, nossa, como assim, né? Que história. E a Priscila, um personagemzão dela, que é aquele senhor maravilhoso, foi preso e tá lá, e ela conseguiu bancar isso no filme, tá lá. Eu falei, ela tinha pegado essa autorização de imagem antes? Como é que ela resolveu isso? Porque, uai, ou sei lá, se eu, sabe? Então, às vezes eu já fiquei, eu terminei com o contrário de você. Eu falei, caraca, a gente não devia ter cortado, não. Sabe? Já estava assim. Mas também não deixa de ser. Hoje eu fiquei achando o filme, acho que foi a primeira vez que eu vi grande, eu falei, não, que filme triste que a gente fez. Você não achou, não, Maria? Que filme triste. Nossa, eu achei triste. Grande, fica mais triste ainda. Mas a vida também é triste, né? Vou pegar dois aspectos que não são tristes, exatamente. Né? Primeiro, vocês podiam falar um pouco sobre a personagem da criança, né? Que tem uma força contrastiva muito grande, né? Sobretudo em relação a essa outra personagem, né? Que está por sofrimento psíquico, etc. Né? E também queria perguntar para vocês sobre a situação dessa região, porque tem outra cena maravilhosa, que é a mulher, quando ela apresenta a fonte d'água, né, e fala que há 300 anos aquela água está jorrando dia e noite. Né? E isso contrasta imensamente com muitos filmes que a gente vê aqui, por exemplo, o filme do Tomás, o Herança Maldita, né, onde a gente viu... Um filme do Jorge Bodansky. Do Jorge Bodansky, enfim. Mas a gente viu as comunidades aqui de Minas todas, assim, sofrendo com o seu entorno, né? E todas perdendo a água, né? Ou seja, que era o aspecto que mais aparecia no filme do Tomás. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre esses dois aspectos mais interessantes. Lady Laura chama Lady Laura, que é uma música do Roberto Carlos, que já é na hora que a gente entrou, já foi... Mas a mãe dela não sabia, eu acho. Eu perguntei, lembra? Não, ela não sabia? Não. Que era a música? Ela deu o nome sem conhecer a música. Só melhora. Só melhora. Tem essa facilidade de entrar na casa de uma pessoa, um mineiro, né? Assim, realmente a gente é muito mais aberto, né? E a Lady Laura foi essa surpresa de dela estar interessada no assunto das plantas, assim, ela sabe, como o filme começa, ela sabe todas e está interessada, e ela vai na casa da tia que continua. Então ela fica naquele entorno, ela está interessada. E a gente voltou lá 2 anos depois da pandemia, e ela é outra menina. A pandemia acabou com aquele brilho dela. Logo após, a gente, né, espera que ela resgate aquele interesse, aquela coisa, mas ela estava uma menina tristíssima, num começo de adolescência, presa dentro de casa, no interior do interior, que faz também ser um lugar muito preservado, porque é muito interior ali, muito interior. Mais do que Bicpoca em si, que é uma cidade que eu acho que já deve estar sofrendo até mais, sofre mais com outros personagens que a gente fez, por exemplo, as senhoras falam, não consigo mais de barulho de moto. Você mora no interior, mas tem tanto turismo de moto na cidade, que chega, é tudo lindo, aquela coisinha interior. Mas a cidade já está sendo... Ali é um lugar especialmente isolado, assim, e que eu acho que essa fonte de água também é num terreno de uma pessoa que tem uma consciência da necessidade da água, que cresce dentro daquele lugar e preserva aquela fonte, mas está ali no território dela que ela preservou. Mas é um lugar relativamente mais isolado. Quando você vai vendo, à medida que você vai chegando perto da cidade, realmente, você vai ver no rio, né? Lá passa um rio limpo, você anda mais 10 quilômetros, um rio já está mais sujo, na hora que você vai chegando perto de Juiz de Fora. Nem rio mais tem. Tudo canalizado, né? O assassinato do rio na sua frente. Eu respondi? Sim. Quer complementar? Entra embaixo. Vamos abrir. Pessoal, vocês têm questões? Questões, comentários? Quanto tempo aí? Agora eu ia perguntar se a gente tem tempo para fazer comentário. Agora você já está com o microfone na mão, já pode fazer. Tem mais 5 minutos. Acho que são 2 filmes muito bonitos, né? Eu fiquei muito impactado. Mas o interior, vamos falar dele, né? A diretora não está aqui, então...
Primeiro que no filme não aparece o nome da cidade, nem onde é, né? Tem uma plaquinha, São José Aparece? dos Lopes. Tem uma plaquinha. Mas ela é bem apagada. Passou desapercebido, então eu queria saber se o interior era um interior genérico, se vocês quiseram, enfim, omitir essa informação. Mas o filme tem quantos minutos? 19. É um filme curto, né? Porque ele é muito bonito, mas eu senti os planos curtos em demasia, cortados demais. Isso me impede um pouco de conhecer mais esses personagens que são muito interessantes, né? Mas eu não sei se isso foi uma opção de vocês ou se vocês tiveram que, na montagem, né, cortar para chegar nesse tamanho. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Assim, porque a gente sabe, só para concluir mesmo, porque, bom, o ritmo na vida do interior de Minas, bom, acho que em todo lugar, mas de Minas, é muito lento, né? É muito demorado e tal. E exceto aqueles planos mais distantes da cidade, os planos no interior das casas delas, aí, ou mesmo delas nos terreiros com as plantas, é muito rápido, passa muito rápido. Eu senti assim, um pouco de necessidade de ver o tempo durar mais no plano. Mas não é nenhuma, é só uma... Muito parabéns pelo filme, muito bonito e muito importante trazer essa relação, né, que você falou tão bem aqui das pessoas com o quintal, com as plantas, enfim. É um lindo filme de quintal, para puxar a nossa ordem. Foi muito doloroso cortar, assim, porque a gente tinha essa versão que eu acho que era de 43. 3 anos. E aí fomos fazendo outras versões, assim, até chegar nessa. E, na verdade, essa chegar em 19 foi uma coisa de tentar entrar em festivais, assim, de limitar. A gente viu, enfim, alguns festivais, qual era. E aí, para tentar entrar, a gente colocou no tempo, assim, até 20 minutos. E eu sinto muita falta também, porque... de fato, eram planos muito mais estendidos, assim, tinha um tempo expandido que dava para a gente respirar naquele lugar, assim, né, de sentir não só o quintal, mas a cidade, né, as bicicletas, o cachorro, que é o tempo do interior é outro, a gente vive, né, respira de outro jeito, assim, e a gente experimentou isso muito estando ali com elas nas conversas um café que não acabava nunca. A gente comia pão de queijo e ia descendo lata de biscoito, de broa, mas é isso. Foi uma coisa meio autoimposição de questões de festivais, de tentar circular mais. Marcelinha? Só uma coisa. Porque eu vi o primeiro corte das meninas e pra mim é uma lástima não ter suicídio. Assim, tô arrasada. Porque tinha muito sentido, sabe? Eu falei com as meninas na época, eu mandei um áudio de 10 minutos quando eu vi. E falei algumas coisas que eu achei e tal, que eu achava boa ou não, que eu achava que talvez precisasse melhorar na montagem, mas o que bateu em mim muito forte foi o título, Interior, que a princípio isso é o interior de Minas e tal, mas que o filme vai se revelando nesse interior das personagens, com relação ao processo mental e que acaba nesse suicídio, entendeu? Então aí o título reverberava muito, tinha muito sentido, assim. E aí a primeira vez que eu tô vendo em tela grande, depois delas mudarem e tal. Então, pra mim, foi um tiro não ter esse suicídio, até nesse sentido, assim, de você ir entrando nessa interiorização dessas personagens que parece que é a tiazinha do interior, que vive uma vida super pacata e tal, mas que, na verdade, né, a questão da saúde mental, ela tá aí na sociedade moderna, né, independente da cidade ou não. Enfim, era só para puxar aí, porque o processo dos filmes também, né, para quem vive, de alguma maneira, acho que é interessante compartilhar. Obrigada.
Maria, rapidinho, acho que seria interessante se você pudesse falar como que as personagens lidaram com o filme, ao assistir o filme, porque, evidentemente, né, essa discussão de ter o suicídio ou não, isso também, de alguma maneira, você está expondo, você tem muita coisa em risco, vamos dizer assim. Então, eu não sei se obrigatoriamente teria que ter um suicídio no fim do filme, mas eu queria saber um pouco como que elas lidaram, sobretudo com essa exposição em relação ao adoecimento psíquico. A gente voltou depois que tinha feito a gente voltou lá depois da pandemia para filmar algumas outras sequências, né? Porque a gente também saiu de lá direto para o confinamento, foi meio isso. Foi interrompida a gravação. Foi interrompido, né? E quando a gente foi mostrar, primeiro a gente conversou um pouco por WhatsApp com a Pinha, principalmente porque era um amigo dela que tinha, né, morrido. E aí, entendendo assim, Pinha, qual é para você, como é que isso pega, né? A gente resolveu colocar no filme. E ela falou, não, a vida é isso, gente, a vida é triste mesmo. É minha vida, eu quis... Essa é a minha vida. Então, eu quis falar e tal. Só que aí quando a gente chegou lá para conversar, uns 10 dias depois, ela já estava com outra ideia. E a gente sabe que foi porque conversaram com ela. E, de alguma forma, houve uma pressão mesmo para que aquilo não aparecesse. Enfim, por questões políticas lá, e essa pessoa que morreu fazia parte lá da comuna de Ibitipoca. Então, ela mudou de ideia. E pra gente foi muito chocante, assim, mas a gente obviamente respeitou, né, a decisão dela. Mas com relação à saúde mental e a forma... Elas, assim, a tia Ângela, que é aquela que ri, né, engraçado, ela riu o tempo inteiro. Enfim, acho que ela se divertiu, assim, de ver os casos ali registrados. Acho que não teve para nenhuma das duas um constrangimento com relação a isso. Era mais a questão mesmo da morte para a Pinha. Eu acho engraçado que a Pinha tem, inclusive, muita consciência de que falar sobre saúde mental, isso estar ali, porque para ela é muito claro, ela fala várias vezes, que tem horas que é até difícil que ela fala, né? Tem uma hora que hoje eu quase não entendi ela falando, se eu não tomasse esse remédio, eu queria colocar um documento no bolso, mas ela fala, se eu não tomasse esse remédio, eu queria colocar um documento no bolso e sair pelada por aí que eu ia me matar, eu ia me jogar no rio. Ela sabe do quanto é isso, se ela não tomar um remédio, ela está num ponto, então eu acho que ela é uma coisa até que ela estava satisfeita de conseguir falar sobre. Não, e aí a gente queria, assim, né, a gente conversou sobre isso, de talvez tentar voltar e, assim, seguir nessa conversa, talvez levar a gente para falar sobre saúde mental, para falar sobre outros métodos terapêuticos, né, assim, talvez, enfim, expandir essa conversa mesmo, porque a gente entendeu que elas, né, sendo diagnosticadas, né, com as questões que elas têm, que elas enfrentam, elas de alguma forma foram, né, medicalizadas e tudo, só que elas de fato não têm acesso a outras possibilidades, assim. Então a gente tinha esse desejo de seguir a conversa, mas isso de alguma forma também foi interrompido por essa questão, assim, né, desse problema, assim, se criou um problema político mesmo. Então isso foi interrompido, mas é um desejo, assim, de alguma forma voltar e continuar, assim, essa conversa, porque a gente entendeu como faz falta, né, esse acesso, né, a outras terapias. Bom, queria agradecer a Elisa e a Maria, pedir desculpas mais uma vez, Elisa, porque me confundi, acho que só a Maria estava presente. Obrigado a todos e a todas. A gente tem já outra sessão agora e hoje ainda temos uma homenagem a Jean-Louis Comolli, na sessão das 21 horas, com a participação de nosso caro Rubem Cacheta, que está aqui. 8h30. 20h30. E convidar vocês também a continuarem vindo no festival.
A Mostra Contemporânea continua amanhã. Muito obrigado.